Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fabrício mais uma vez. Vamos dar continuidade então às nossas aulas de Portugal, tá? E aproveitando, vamos dar uma observada no arquivo da nossa aula passada, tá? Onde a gente falou aí sobre escolha caso, não é isso? Onde lá a gente tinha as opções, né? Como iguais, por exemplo, a atividade passada que a gente realizou, né? Tanto a atividade 12 quanto a atividade 13, elas tinham o mesmo conceito, né? Soma igual ou subtração igual a 2, multiplicação igual a 3 ou divisão igual a 3, igual a 4, né? E aqui eu tinha esse pequeno menu. Nessa escolha do menu, a gente tinha o tipo de operação, né? Então, quanto à escolha da operação, se eu, por exemplo, escolhesse 1, né, que era a soma, eu tinha as opções de digitar o número, né, que eu gostaria de trabalhar, né, e o resultado era apresentado, certo? Então, o que acontece aqui? No escolha caso, tá? Essas operações que a gente ia trabalhando, né, ele fazia cada uma das execuções, né? Então, por exemplo, se eu escolhesse o 3, ele ia me fazer um outro tipo de operação para poder me mostrar esse resultado, né? Então, quanto à escolha casa, a gente trabalhava mais ou menos parecido com as opções da atividade 12, né? O que mudava era as operações de algumas variáveis. Então, por exemplo, a gente repetiu a variável inteiro, trabalhou com num 2 e já tinha definido um resultado. Você repara que a atividade 12 nós tínhamos lá já sendo definido soma, subtração, multiplicação, divisão para poder mostrar o resultado de cada um. Nesse exemplo, no caso do escolha caso, a gente definiu já que um resultado, onde o resultado a partir de zero iria mostrar o resultado de cada caso, de cada situação, de cada condição. E as condições a gente determinou, né, a ser trabalhados através de casos, né? Então, nós tínhamos o caso 1 trabalhando com soma, o caso 2 sendo trabalhado com subtração, o caso 3 trabalhando com multiplicação e caso 4 trabalhando com a divisão, certo? É onde neles, em relação à atividade anterior, né, nós tínhamos a opção aqui escolha. O escolha que foi definido por um OP, utilizando uma variável character, né? Definiu o quê? Definiu o tipo de operação que a gente trabalhar, né? De acordo com cada caso que ia sendo definido, certo? Tá? E quanto às operações, por exemplo, aqui, se eu colocasse, por exemplo, aqui, o que tipo de operação deseja fazer? Vamos supor que eu vou colocar 5. 5 não existe dentro do meu menu. Vocês podem reparar aí, não existe o 5. Então, se eu colocar 5, vai aparecer o resultado. A opção inválida, o resultado é 0. Então, ele vai fazendo de acordo com as opções que tem aqui. Então, eu tenho a escolha a operação. Caso 1, soma. Caso 2, subtração. Caso 3, multiplicação. Caso 4, divisão. Então, para cada caso, eu estou parando a minha informação. Então, se caso a informação não existir, caso contrário a todas essas opções, a opção será inválida. Tudo bem? Vamos então continuando aqui as nossas atividades. Tá? Então, em relação àquilo que a gente vai trabalhar agora, a gente já vai ver um pouquinho diferente. Né? A gente já viu aí as condicionais, né? Já trabalhamos aí com o se e o se não, já definimos aí opções como escolha caso, né? Então vocês repararam como funciona cada um, né? E agora a gente vai trabalhar com laços de repetição, né? Então como é que seriam os laços de repetição? Tá? Eles servem, como o próprio nome diz, para repetir alguma coisa. Tá? Eles vão repetir uma série de operações semelhantes, tá? Que são executadas para qualquer elemento de uma lista, ou de uma tabela. Tá? Podemos até dizer que ela vai simplesmente repetir.
Tá? Ela vai repetir uma condição que é verdadeira. Tá? É isso que ele vai executar para a gente. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Como é que eu vou trabalhar esses laços de repetição? Tá? Eu vou utilizar uma variável chamada enquanto. Tá? Mas para que eu possa utilizar ela, eu vou definir aqui, primeiro, uma variável para alguns valores. E um deles será o inteiro. Tá? Então, aqui, ó, olha isso aqui, inteiro, certo? E vou definir um valor. Eu vou colocar aqui número. Tá? E já vou definir, igual que eu tinha definido com o resultado, que o número é 0. Ele vai se iniciar a partir de 0. Tá bom? E aqui agora eu vou definir a variável enquanto. O enquanto vai funcionar quase que parecido com o se. Tá? Só que o enquanto ele é um comando já de repetição, tá? Que já se trabalha no início de um laço, tá? No início da repetição, tá bom? Então aqui eu vou definir aqui os itens, as condições, tá? No caso que eu quero trabalhar. Então o meu número ele vai ser o quê? Ele vai ser trabalhado até 4. Então, menor ou igual a 4. Então, como será isso? Como serão essas opções que eu estou trabalhando aqui? Isso são condições que eu estou pedindo para que o enquanto faça uma contagem de valores até o número 4. Tá? Eu vou fechar aqui o parêntese, vou fechar aqui, vou abrir a minha chave para poder continuar com a minha condição. E vou definir o valor que eu quero que eles trabalhem repetindo para mim. Então, eu vou definir o escreva, tá? E dentro do escreva, eu vou abrir a aspa e vou colocar aqui número. Então, vamos colocar aqui valor. Vou colocar aqui valor, 2 pontos, abrir espaço, abre aspas, e aquilo que eu vou querer que ele digite para mim, que no caso será número, tá? Eu vou fechar aqui o parênteses. Tá? Então, você pode reparar o que eu tenho aqui já. Ó. Então, eu já tenho um tipo de condição, tá? E já tenho a variável inteiro, com um número iniciando a partir de 0, e uma variável enquanto, com um número sendo definido até 4. Tá? Então, se eu executar aqui agora o código, você vai perceber que ele vai repetir aqui ó, infinitas vezes. Só que ele está repetindo a partir de 0. Só que a contagem do que eu defini aqui até o número 4 não está valendo nesse momento. Por quê? Porque ele simplesmente não está conseguindo sair do número 0. Então eu vou fechar aqui, vou encerrar a minha execução e vou definir um valor. Para até ficar um pouco mais fácil, eu vou colocar assim, ó, escreva, abre parênteses, abre espaço, e vou abrir um espaçozinho aqui e fechar a aspa. Para quê? Porque ele deu um espaço. Você vai reparando que aqui ó, não tem espaço. E aqui agora eu vou definir as opções que eu quero controlar para poder controlar essa repetição. Então aqui ó, eu vou definir que um número, tá? Que um número seja contado sempre com mais 1. Tá? Então aqui neste 0 será atribuído o número 1. Tá? Dentro dessa contagem aqui. Tá? Ou simplesmente sempre vai adicionar mais 1. Tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, para executar, ó, ele está executando tá, até o valor 4. Só que aqui no meu caso, vocês repararam que ele iniciou de 0? Então, na realidade, ele não está contando 4 opções. Ele está contando 5, porque eu defini que o 0 fosse o início da minha contagem. Tá? Se eu definir aqui, por exemplo, 1 e colocar aqui para ele executar, olha aqui, ó, valor 1, 2, 3 e 4. Então, nesse caso aqui, ele está fazendo uma contagem simplesmente até 4.
Então, se eu simplesmente, por exemplo, mudar a definição, eu não quero, eu quero que ele inicie a partir de 2. Né? Então, se eu colocar o número para que ele inicie a partir de 2, a contagem vai ser sempre a partir do número 2. Então, de 2 eu tenho 3 e tenho 4. Se eu definir aqui, por exemplo, 3, a contagem é até 3, então ele iniciando só vai ter dois valores. Então, eu tenho 2 e tenho 3. Se eu definir 1, eu tenho 1, 2 e 3. Só tem que aparecer 3 valores para mim. Olha aqui, 3 valores. Ficou complicado? Vamos fazer então uma modificação aqui. Tá? Eu vou atribuir aqui agora uma função de que você cadastre alguma coisa. Então, por exemplo, se eu colocar aqui agora... Não, vamos utilizar cadeia mesmo. Tá? E vou definir aqui um valor. Vamos colocar nome. Tá? Eu vou querer que simplesmente você digite os nomes, os números, qualquer outro valor. Então, eu vou colocar aqui, escreva, abre parênteses, digite um nome, por exemplo. Né? Então, vamos colocar aqui, espaço, abre aspas, fecha aspas, vírgula, nome. Opa, peraí, calma. Digite um nome, não é isso? Estou esquecendo de uma coisa, porque a gente tem que, se a gente vai digitar, a gente precisa colocar aqui o layer, tá? Então, eu vou colocar aqui nome, tá? Eu vou colocar aqui, vou mudar isso aqui, ó. Tá vendo aqui que tá valor? Eu vou colocar aqui que aqui o nome é, e eu vou colocar aqui nome. Se eu fizer aqui a execução, do jeito que ele está aqui, ó, digite um nome. Vamos colocar aqui Fabrício. Dou um Enter, ó. Olha aqui o que aconteceu, tem um espaço, ó. O nome é Fabrício. Espaço, digite um nome. Vou ter que digitar novamente. Vamos colocar aqui Vanessa. 2. Lembra que iniciou de 1? 1, 2. Terceiro, 3. Então, vou colocar aqui Roberto. Então, agora o nome é Roberto, programa finalizado. Por quê? Porque a nossa contagem foi definida até 3. Tá? Se eu voltar aqui, eu vou até colocar aqui uma atribuição um pouco diferente. Eu vou colocar aqui barra N, tá? Para poder ele ficar indo para baixo. Tá? E aí, eu vou dar um espaçozinho, né? Não dá espaçozinho, não. Eu vou colocar aqui uma opção para que ele inicie a partir de 0. Então, lembra, 0, 1, 2, 3. Eu vou ter 4 condições de contagem. Tá? Se eu executar, digite o nome. Fabrício. É Fabrício que eu digito errado. Então, aqui, ó, digite um nome. Vanessa. Mas gosto de colocar a letra maiúscula. Tá? Ó, 1, 2, né? Ou 0. Começou de 0, não foi, Fabrício? Então, Vanessa 1, tá? Roberto 2. Ó, digite o nome 4 vezes. Ó, a quarta vez agora. Então, agora vai ser David. Então, vamos contar de novo, né? 0. Fabrício, Vanessa 1. Roberto 2. Né? David 3. Por quê? Porque minha contagem parou em 3. Então, ele contou a partir do 0. Se eu mudar aqui novamente, colocar 1, então ele tem que fazer contando a partir de 1, 2 e 3. Então, se eu executar novamente, vamos colocar aqui Yui. Tá? Nome, digite o nome, Ana. Então, ele começou Yui 1, Ana vai ser 2 e N vai ser 3. Então, ele vai ter que finalizar o meu código. Diferente do se, do escolha caso, tá? Lembra que a gente tinha que fazer várias sequências do código para que ele pudesse cadastrar aqui, vamos supor, todos os nomes. Então, 2, 3,
4 vezes uma sequência para poder fazer uma sequência grande de dados, no caso das repetições, eu não preciso fazer isso, tá? Por quê? Porque tudo vai ser executado a partir desse código. E outra coisa, eu não preciso usar sempre essa opção número mais 1. Eu posso colocar mais, que também executa. Então, se eu digite um nome, executou o código, digite um nome, tá? Fabrício. Opa, já foi um. Digite um nome. Então, vou colocar aqui Ivete 2, né? E agora, digite um nome, né? Luiz, né? Luiz. Então, 3, 1, Fabrício, Ivete 2, Luiz 3. Finalizou o meu código. Tá certo? Então, isso aqui vai definir para vocês uma contagem a partir do número que você já está definindo. Se eu não colocar número, professor, o que vai acontecer? Definir um número aqui. Já vai ter erro, ó. Olha lá, o número já está com erro. Ele não vai executar. Ela não foi inicializada. Então, por isso que eu estou definindo a partir de onde que eu quero que ele comece. Se eu quero que ele comece de 0, ele vai fazer 0, 1, 2 e 3. No total vão ser quantos? Vão ser 4. Tá? Então, ele vai fazer isso aqui, ó. 0, 1, 2 e 3. Só que a sua contagem, para vocês, vai contar isso aqui, ó. 1, né? Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3 e 4. É essa contagem que ele vai executar aqui para vocês, tá? Então, se eu não colocar aqui número mais, gente, e executar, vai acontecer o quê? Vai acontecer de eu colocar aqui Brito infinitas vezes, tá? Por isso que aqui eu estou definindo. Ou você coloca número mais, ou vou até colocar aqui em um comentário para vocês, vou colocar barra, vocês também podem colocar número igual a número mais 1. Lembre-se que isso aqui é um comentário, que esse comentário não vai ficar aparecendo tá? Não vai te atrapalhar no código, mas para que ele seja um comentário, você tem que usar essa barra. Então aqui, se eu colocar Fabrício, iniciou de 0, não é isso? Então 0 Fabrício, tá? Ana é 1, Aninha 2, Walter 3. Programa finalizado. Tudo bem? Isso são os laços de repetição, certo? Qualquer dúvida, tá? Coloque lá nos comentários que a gente vai comentando e vai trabalhando com vocês. Ok? Até a próxima.